E ele é filho do nosso precursor, do nosso pioneiro aqui, condutor desse sistema de comunicação. É Júlio Marichem. Bom dia. Bom dia, bom Sonoplastia, dia. você foi Você recebido também por... com essa apresentação, né? Tinha que ter uma sonoplastia agora aí para poder E tem, ué. coroar essa apresentação aí. Tá vendo? Privilegiado. Ó, E um bom dia também ao nosso pai pioneiro, esse grande homem do empresariado local, mas que incluiu em seus negócios uma emissora de rádio, e a razão é única: a paixão pela comunicação e particularmente pelo rádio. Depois veio a TV e outras emissoras que se incorporaram a esse que é hoje um sistema, que é o Sistema Paulista, do nosso Grupo Paulista de Comunicação. Teodoro Marichem, muito bom Olá, dia. Bom dia. olá, bom dia. Eu estava aqui na escuta, né? Vocês estão me ouvindo bem aí? Não, tá perfeito, pode continuar, tá? Ah, tá. Aí eu estava relembrando a conversa que eu tive com você ontem, né? Sim. Vocês falam pelos cotovelos, né? Porque, olha, eu estou aqui na escuta e estou só ouvindo, né? Eu não tenho possibilidade de fazer outra coisa. Então, você ficar ouvindo. Aí eu lembrei dessa conversa, né? Nossa, a gente às vezes fala pelos cotovelos. E fala mesmo. E é verdade. Eu que sempre falo pro Theo, a gente fala pelos cotovelos, mas radialista é o problema mesmo, né? Muito bem. Ah, Theo, O, que história, hein? 33 é, anos é uma vida dedicada ao rádio. Na verdade, a gente não pode começar esse depoimento sem fazer um agradecimento especial a uma pessoa que foi muito importante para que Matão tivesse uma FM, que foi, na época, o prefeito Jaime Gimenez. O Jaime, ele sabia que tinha um edital de abertura de uma FM para Matão e ele lutou muito para que fosse alguém de Matão que ficasse com esse prefixo, né? Então foi uma luta muito grande, foram viagens a São Paulo, o governador na época era o Orestes Quercia, e o Jaime falava, ó, tem que ficar na mão de uma pessoa de Matão. Mas realmente não dependia muito do governador, quer dizer, a força política do Jaime e do Quercia ajudou. Mas a concessão acabou saindo para nós porque as condições nossas eram melhores. Nós tínhamos um local para colocar o estúdio, nós tínhamos um terreno para colocar a torre, nós tínhamos possibilidades melhores que os outros concorrentes, porque outras famílias de Matão concorreram também nesse edital. Então eu não poderia deixar de falar muito obrigado para o Jaime, para a família dele, para todos que ajudaram, né, na época. E aí Matão passou a ter, então, há 33 anos atrás, a sua primeira emissora de FM, que era uma coisa revolucionária, porque o som da AM antigamente era um som... você, Daes, pode até explicar melhor, mas o som da FM era um som mais... não era um som tão nítido, tão limpo, tão claro, como era o som da FM, né? Então, eu sempre falo, a gente tem que começar agradecendo, né, e acabar a nossa fala agradecendo também, porque nesses 33 anos a rádio, ela não foram os equipamentos que fizeram a rádio, né? Equipamentos você compra, monta, liga. O que fez a rádio fomos nós, né? Os comunicadores, os técnicos, as pessoas que nos ouvem, esse sistema de transmissão e recepção, né? Nós transmitimos e o povo recebe, né? Então é uma sintonia, né? É um sistema de comunicação, né? A gente transmite e recebe, né? E nesses 33 anos a gente procurou transmitir o melhor, fazer o melhor, ter profissionais competentes, equipamentos bons e principalmente patrocinadores que também patrocinaram esses 33 anos para que a emissora continuasse em pé, viva, porque ela vive de patrocínio, né? Claro. Então, na verdade, foi um conjunto de coisas, né? Quer dizer, quem que faz a rádio? O Marcão está aí desde o começo, né? Tadeu, o
Roger. Nós temos, eu não vou citar todos, porque tem vários pode ser que que são da época. que eu vou esquecer algum. Então, na realidade, quem fez a rádio foram eles, foram vocês, não somos nós, o dono ou o equipamento, né? A gente procurou dar para a população uma rádio de qualidade nesses 33 anos. Acho que a gente fez. Conseguiu. E muito bem. Porque eu me lembro que você falou das campanhas, né? Eu me lembro quando nós tínhamos uma amiga nossa que precisava de um rim, né? Sim. E esse rim foi conseguido através da rádio. Então, através de campanha. E mais 4 depois surgiu. ainda. Mais 4 transplantes depois ainda. Conseguidos aqui, nas entrevistas no programa. O último deles não foi possível ser feito, que era o Valtinho Trevisanelli. Nós conseguimos no programa o doador e ele era compatível e estava quase praticamente marcado para ele fazer o transplante, mas ele teve complicações e veio a falecer. Mas também conseguimos no caso dele também. Theo, veja o que significa o que você proporcionou a Matão quando instalou a nossa emissora. Sistematicamente, nós fazemos pesquisas anuais e mostram que dos rádios ligados e emissoras de fora também podem ser sintonizadas aqui, como as daqui. Sistematicamente, essas pesquisas mostram sempre entre 68%, 70% a 74% dos rádios ligados estão ouvindo esta emissora. É um contingente gigantesco hoje. Mas lá no passado, antes que nós tivéssemos a nossa primeira FM, poxa, Matão, ela tinha um desassossego de ver todas as cidades, ou boa parte delas na região, já tendo suas FMs, tendo que ouvi-las, não necessariamente porque desejasse, e não tendo a dela. O dia que esta emissora entrou no ar muito mais que uma emissora, mas um orgulho. Foi isso que você proporcionou na época, Theo. Isso. Né, Júlio? Foi isso. Na verdade, a gente sabia da responsabilidade. E eu comentava com a Marta, com meus filhos, né? Por que o alto, eu falo alto, mas eu estou dizendo, é obra de Deus, né? Por que essa responsabilidade caiu na mão da nossa família? Então, nós somos responsáveis pelo que a gente faz, pelo que transmite, pelo que a gente emite, né? E também em relação às pesquisas, eu tenho percebido nas últimas pesquisas que a gente faz sistematicamente, que apesar do número de emissoras que tem sinal em Matão, que você pode ouvir em Matão, a nossa audiência cresceu. Então, alguma coisa isso revela, né? É sinal que a gente está fazendo alguma coisa de qualidade. Né? Nós temos hoje programas variados, né? Nós temos, começa de manhã com a alegria do Banzé, depois tem o jornalismo, depois tem o Bruno com a Fábio, então depois o Cavalo, né? O nosso querido Valtinho, né? Depois temos um programa líder de audiência na região que se chama Mistura que Dá, que é o programa que o Tadeu faz à tarde, que chama Mistura que Dá, porque era um conjunto de música, informação e notícia esportiva. No fim, acabou que ficou só notícia esportiva, porque tem muito material e tem o pessoal muito competente que faz o jornal, o Luiz Nunes, o Tadeu, né? Então, à noite continua o Luiz Nunes. Então, a gente procura fazer o melhor para presentear a população de Matão. Estou falando mais que os cotovelos. Eu acho que o senhor está falando muito, está falando pelos cotovelos hoje. Júlio. Aí, dentro desse período todo, evidentemente, houve aí uma sucessão familiar na condução da emissora e há muito que tem aqui o Júlio Marichem no comando das emissoras do Centro Paulista de Comunicação. E num tempo que tem desafios de sobra, né? Acho que se o grande desafio do Theo foi colocar essa emissora no ar, o grande desafio é conduzir uma emissora nesses tempos modernos que são muito competitivos e testam a nossa capacidade de resiliência a cada minuto, né, Júlio? Ainda mais na condição de uma emissora de rádio. Isso aí. Né? Bom dia a todos. Bom dia. Com muito orgulho aqui a gente está podendo sentar aqui e participar e também falar um pouco. O meu pai, ele falou já praticamente tudo, falou muito bem.
e muito bem colocado, né, os raciocínios feitos, mas a gente, como você bem disse, tem o desafio de seguir e seguir sendo relevante. Apesar do mundo moderno, dinâmico, onde as pessoas hoje têm pouco tempo, querem buscar informação rápida, um entretenimento, uma notícia, uma música, ou o que quer que seja a informação, de uma forma rápida, porque a vida hoje é dinâmica. E a gente hoje compete com toda a fonte de informação que a pessoa busca. A gente está também levando informação, levando entretenimento, distração, e competindo hoje com todas as outras formas da pessoa buscar isso, né? São streamers, são plataformas de áudio, podcasts, são redes sociais, são sites, enfim, todo tipo de aplicativo de mensagem que as pessoas usam para poder hoje viver, né? E a gente percebe que o rádio, depois de 100 anos, ele tem esse dinamismo. Impressionante. É impressionante. Sempre, ao longo da história, que é um veículo de comunicação bem antigo, né? Depois, acho que da imprensa escrita, nós viemos com o rádio, né? E sempre olha, o rádio, será que o rádio vai envelhecer? O rádio vai morrer? É verdade, e a gente percebe que o rádio continua ágil, rápido, fortíssimo, muito forte, muito dinâmico. Haja vista que eu até queria compartilhar essa informação com vocês. Eu recebi essa informação esse final de semana, uma pesquisa mundial que foi feita e foi publicada aqui no Brasil por um órgão de respeito, pela Folha de São Paulo. E essa pesquisa diz que as mídias do jornalismo profissional são as mais confiáveis. Aí, nessa pesquisa, se levantou como as pessoas buscam informação e quais que eles reputam as informações mais confiáveis. A do rádio. Vamos lá, então. Primeiro lugar, a informação mais confiável, rádio. Depois, TV. Depois, sites governamentais, sites de empresa, publicidade, TV aberta, comunicação interna do trabalho. Eu vou fazer questão de ler todos para poder concluir meu raciocínio. Jornais, revistas, podcasts, vem depois redes sociais de empresas, portais e sites de notícias, WhatsApp, Telegram, Discord, conteúdos patrocinados, blogs, redes sociais e influenciadores. As redes sociais são muito consumidas hoje, mas elas figuram, elas e os influenciadores, como as últimas mídias em termos de confiabilidade. Isso dito pelas pessoas, pela população. Que bom. E a gente se orgulhando desse trabalho que é feito, que é um trabalho checado, apurado, investigado. A gente, quando leva uma informação, a gente leva uma informação com checagem dela. Ela é uma informação fidedigna, correta. E a gente percebeu muito isso na época da pandemia. A audiência nossa, que já era grande, cresceu muito de lá para cá. Ainda. As pessoas estavam sedentas por notícias. E elas entendiam, porque nós fomos também declarados como utilidade pública. Nós não paramos de trabalhar nem um dia na época da pandemia, trabalhando, informando, prestando serviço, e a população se referenciando na gente, né, na mídia, nas rádios, televisão. Então a gente percebeu que foi o grande clique mesmo, que as pessoas tiveram e falaram, opa, eu preciso buscar saber aonde é de verdade mesmo, a informação correta. Isso, onde é de verdade. Né? E elas vinham no rádio, aí foi aí que se percebeu o quanto evoluiu ainda mais a audiência na pesquisa em geral. Impressionante. Mas essa pesquisa, esse resultado que o Júlio traz, já ganhamos dia. É verdade. Você saber que rede social está em último... Elas são. Já podemos aposentar, compadre. Alguém pode não entender. Mas aí quem que vai fazer o rato? Cara, porque hoje existe uma enxurrada de fakes que vem a partir disso. Mas essa se é a o cara razão. confia em nós, né, em primeiro lugar com essa porcentagem... Mas é interessante que não é que as pessoas não usam redes sociais, minha gente, não é isso que nós estamos dizendo. É que na hora da informação confiável, as pessoas duvidam da rede social e buscam uma fonte. Nesta hora que o rádio aparece já em primeiro, como mais confiável. O rádio que ia sucumbir quando veio a TV, Teodoro Marichem, o rádio que ia sucumbir quando ia chegar a internet. Pois eu vou lhe dizer, se um dia a internet morrer, adivinha quem vai noticiar isso?
o rádio, e aqui em Matão vai ser a sua rádio. Então, você não fez um investimento de médio prazo, longo prazo, é de longuíssimo prazo. De modo que a sua história, o teu valor vai ficar perenizado aqui, sobretudo por essa preocupação de que a cidade tenha um modo de se comunicar, uma TV onde ela própria se vê, um rádio onde ela própria se ouve. E graças a esse pioneirismo seu, viu? Parabéns, então. Daércio, eu queria só acrescentar alguma coisa que me chamou a atenção agora. Quando das enchentes lá no Rio Grande do Sul, eu por uma coincidência, por um acaso, eu estava lá. Estava na cidade de Gramado, fiquei ilhado lá 15 dias, porque não podia sair de lá. E o estado inteiro estava alagado e fazer o quê? Vamos ficar lá, né? Eu percebi, então, que as comunicações entre os municípios, entre prefeitos, eram feitas pelo rádio, não eram feitas por internet, porque tinha lugar que não tinha energia, enfim. O rádio foi o grande instrumento de comunicação entre as pessoas durante as enchentes do Rio Grande do Sul. Isso me deixou muito triste pelas chuvas, pela desabrigado e tal, mas feliz por ver que o rádio era, na época, o meio de comunicação que não mentia, né? Porque hoje a gente, tem até lei anti-fake, fake. As fakes, elas não fazem parte do nosso programa, né? Do nosso dia a dia. Então, isso é uma coisa que eu gostaria de lembrar. E queria aproveitar para me despedir e agradecer a todos, nossos patrocinadores, nossos colaboradores, nossos amigos. A gente é uma família, né? A gente, quando alguma coisa não dá certo entre nós, a gente fica sentido, triste, porque é como se fosse a família da gente, né? E, então, agradecer desde o começo a participação do Jaime, que foi muito importante, e até hoje com a nossa família unida, e seria só agradecimento ao patrocinador, ao ouvinte, aos nossos funcionários, que não sei se a gente pode chamar de funcionário, mas de qualquer forma, são pessoas que fazem parte do nosso dia a dia e já extrapolou o significado de funcionário, né? Então, um grande abraço para todos vocês, a todos que estão nos ouvindo. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado, grande abraço, parabéns. Obrigado, Theo. O Theo contou uma história aí que certamente marcou a vida dele diante desse sistema de comunicação. Júlio, tem algum momento que você... Assim, olha, aquilo foi inesquecível e valeu pela existência toda, pelo empenho todo, pelo esforço de manter isso no ar? É difícil marcar um momento, só, né? lembrar de um momento, que são tantos momentos, são tantos acontecimentos, né, nessa jornada. Eu me sensibilizo sempre muito com as campanhas que a gente faz e eu me satisfaço muito de ver o resultado delas, fruto do apoio da população, desse engajamento da população. Isso realmente mexe muito comigo. E não teria como assim citar uma campanha. Um caso, mas que esse é um aspecto. É um aspecto que também me chamou sim, muita atenção numa das festas que nós fazíamos na praça, né? Que na época nós tínhamos condições de fazer, hoje a gente quer continuar a fazer, quem sabe um dia consiga, mas assim, o custo para se fazer um evento aberto, as exigências hoje que a gente tem que atender, né, de leis e de toda a questão de segurança, hoje os muito cachês grande, para trazer esses artistas e o deslocamento deles é muito grande. Mas nós fizemos 21 festas na praça. E eu me lembro de uma que nós começávamos a montar já no domingo de manhã, geralmente o evento começava para as 2, 3 da tarde, 20, 25, 30 atrações e até meia-noite. A população, creio que se lembra muito, né? O pessoal sempre comenta, né? E faz uma referência muito, muito saudosa e muito positiva sobre as festas, né? E numa dessas o tempo estava fechado, né? E a gente estava lá montando, e aí começou a chover e a gente montando
no domingo de manhã, a festa, e bastante gente trabalhando, a gente também pegando ali, corre, leva, carrega, puxa daqui, monta inflável. E aí meu pai chegou, viu aquela chuva e a gente trabalhando, né? E aquilo marcou, porque depois ele estava preocupado e vai chover, e vocês vão fazer assim mesmo, vai chover. E a gente, não, vai parar, e não, vamos montar, e vai dar tudo certo. E aí, quando chegou a tarde, que ia começar o evento, e quando aí parou a chuva, e aí ele voltou, e quando ele chegou, viu tudo montado, ele começou a chorar. Aí isso é um momento que marcou. Um momento. Tadeu, você que foi precursor aqui, inclusive, depois houve um intervalo, mas voltou para cá. Algum momento que tenha marcado aqui? A primeira cobertura dos Jogos Regionais. Nossa. Tá para você como o primeiro debate dos candidatos a prefeito que eu. Nós trabalhamos feito loucos, também. cara. Foi muito marcante. Nós trabalhamos feito louco, era boletim de meia hora. Cada profissional num ponto onde tinha evento, um no 10º Quiosine, no ginazinho, um na bote, eram 5, 6 pessoas, dioturnamente. Terminava 1h30 a rodada, desde as 8. E nós... Foi uma semana desafio, assim, cara, foi marcante. O Teodoro montou um estúdio para a Rádio Saudades, dentro do 10º Quiosine, porque tinha uma cabine. Ele montou um estúdio para nós, deu toda a estrutura, e a galera trabalhou feito doida, cara. Tem tanta história, né? Nós fizemos Cada também, um marcou por um... Ele me fez lembrar quando nós fizemos a cobertura das eleições municipais, como a gente sempre faz, nós fizemos uma transmissão simultânea pela TVM, da apuração, e com a rádio. E, se eu não me engano, isso foi no ano 2000. Foi 2000. Foi 2000. 2000? Foi 2000. Salvo engano, acho que foi 2000. O primeiro 2000, debate 2000, é que foi em 2004. E aí nós fizemos lá do Carlos Alberto Magalhães, até o final da apuração, que na época a apuração era cédula, né? Isso também chamou muita atenção. E me lembro, de minha parte, o primeiro debate dos candidatos a prefeito pela TV foi uma coisa muito esperada, foi muito bacana. Mas acho que o principal acontecimento foi uma coisa mais reservada, mas que tem tudo a ver com o que a gente faz em rádio. Eu estava no supermercado e uma moça me disse assim, olha, você não me conhece, mas a minha mãe gostava muito do programa de vocês e tal. E ela estava com Alzheimer, e à medida que foi avançando, ela começou a perder, não reconhecia mais as pessoas e tal. Mas ela lembrava de algumas, e entre elas você, que ela gostava muito do programa, gostava muito do seu trabalho. E aí eu falei para ela, não queria comer mais, eu que dava comida na boca dela. E aí eu falei que você tinha dito lá na rádio que era para ela comer. E ela comeu. Isso para mostrar, não esse episódio, mas o que a gente faz, como impacta na vida das pessoas, de um modo que você nem imagina, né? Então, essas histórias todas, e campanhas, ano passado a gente enchendo carreta de donativos aqui em frente à emissora, foi um negócio... Nossa, memorável. Tem tanta coisa, mas teve tudo isso porque o ouvinte é a razão de a gente vir aqui todo dia. Nessa história que o Tadeu está contando, dos tempos pioneiros e tudo mais, se eu perguntar a ele quanto é que ele ganhou de salário, de dinheiro, de patrocínio na época, ele não vai lembrar. Se eu perguntar dessa história da rádio toda a você, Júlio, quanto é que se ganhou de dinheiro nesse tempo, nós não vamos saber. Mas esses fatos, o que nós fizemos, a gente lembra. É sinal que o que nós fizemos é que valeu, né? E que vale na vida. É isso aí. Fechou. Grande abraço. Obrigado. Tadeu Barbieri. Hoje que eu descobri que o Tadeu foi pioneiro. Eu não sabia, que eu vim depois, né? Eu vim alguns anos depois e não sabia que você já tinha trabalhado aqui. Estamos lá no início. Então, até que... Poxa, que bom. Gostoso comemorar com vocês aí. Obrigado, gente. Grande abraço, viu? Obrigado a todos que acompanham o nosso trabalho aí. Um ótimo e abençoado dia para todos vocês.